Muito bem, vamos continuar então analisando as hipóteses de inelegibilidade. Estamos cuidando da inelegibilidade quanto à reeleição. Lembrando que essa hipótese vale para quem? Para presidente, governador, prefeito e quem os haja sucedido ou substituído no curso do mandato. Vimos o quê? Que a emenda constitucional 16 de 97 ela inovou ao permitir a reeleição para os chefes do poder executiva. A reeleição só era permitida para o Poder Legislativo. Vimos que no âmbito do Poder Legislativo não há limites à reeleição. Antes de nós continuarmos, vale destacar o seguinte: o presidente, o governador e o prefeito, duas questões importantes. Se eles quiserem concorrer à reeleição, eles precisam renunciar ao cargo? Outra questão, para concorrer a outros cargos, eles precisam renunciar? Essas são questões muito importantes e muito cobradas na prova. Vamos analisar? Vem comigo aqui. Então, olha só, a gente está aqui. O presidente, o governador, o prefeito e quem os haja sucedido ou substituído no curso do mandato pode ser reeleito. Beleza. Agora a gente vai colocar assim, ó. Aqui, ó. Nós vamos colocar assim, ó. Presidente mais governador mais prefeito. Aí nós vamos colocar assim, ó. Eles querem concorrer à reeleição e querem concorrer a outros cargos. A questão básica aqui é saber: o presidente, o governador, o prefeito vão tentar a reeleição. Precisam renunciar? Resposta: não. Não precisam renunciar. Agora, se querem concorrer a outros cargos, aí sim precisam renunciar, vírgula, pelo menos 6 meses antes das eleições, antes do pleito. Perceba que a necessidade de renúncia é quando? Quando quer concorrer a outro cargo. Se quer concorrer à reeleição, não há necessidade de renúncia. Essa necessidade chama-se desincompatibilização. Desincompatibilização. Fica atento. Só há necessidade de renúncia quando? Quando pretendam concorrer a outros cargos. Legal? Vamos seguir. Olha só, uma questão bastante importante para a prova, que foi enfrentada pelo Supremo, é a seguinte, ó. O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional. Veja que o princípio republicano, ele exige o quê? Exige a alternância no poder. Porque a eletividade é uma característica do princípio republicano, tá? De modo que a reeleição é permitida apenas uma vez, uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado prefeito itinerante ou prefeito profissional, o que claramente é incompatível com esse princípio. Que princípio? O princípio republicano, que também traduz um postulado de temporariedade e alternância do exercício do poder. Então fica atento com essa questão. Olha só, a reeleição ela é
proibida a terceira reeleição, ela é proibida no mesmo município ou em outros municípios. O que se impede é a pessoa exercer consecutivamente 3 vezes o mesmo cargo de chefe do Poder Executivo. Então, apesar de o Supremo ter enfrentado essa questão quanto ao prefeito, a doutrina tem entendido que isso também vale para governador. Então, o Antônio, por exemplo, o Antônio foi governador no estado A. Ele é governador e foi reeleito governador. Será que ele poderia renunciar 6 meses antes do mandato e tentar a governadoria em um outro estado da federação? Será que poderia ser eleito governador em um outro estado? E aí seria governador em um estado e depois em outro estado continuar a exercer o mandato de governador. Supremo, dando uma interpretação aqui simétrica, o Supremo entende que não. Por quê? Porque o que se impede é que a pessoa exerça consecutivamente, sucessivamente, 3 vezes o mesmo cargo. Então, se já foi prefeito, não pode, nem naquele nem em outro município, exercer novamente o cargo de prefeito. Por quê? Em função do princípio republicano que está previsto no artigo 1º caput do texto constitucional. Tudo bem? Legal? Continua aqui na tela comigo, vamos lá? Agora, vamos tratar da inelegibilidade aplicável ao militar. E aí o nosso comentário, basicamente, artigo 14, parágrafo 8º. Detalhe, a Constituição diz que o militar alistável é elegível. O militar alistável é elegível. Primeiro, quando ela fala de militar alistável, é porque ela está dizendo que esse militar não é o quê? Conscrito. Lembra que o conscrito, lá no 14, parágrafo 2º, o conscrito é o quê? É inalistável. Ela fala do militar. Militar. Quem é o militar? A Constituição fala do militar dos estados e do DF e também a Constituição fala do militar da União. O militar dos estados e do DF é o da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. O militar da União é o integrante das Forças Armadas. Então a regra vale para todos eles. Esse aqui está regulado no artigo 42 e esse aqui regulado no artigo 142. Então essa regrinha, ela vale para os militares dos estados e do DF e também para os militares da União, vale dizer, para os militares das Forças Armadas. O militar alistável é elegível. Detalhe, a Constituição diz isso, mas diz que tem que atender a algumas condições. E aí nós vamos dividir em 2 ideias. A Constituição diz assim, se contar menos de 10 anos de serviço, vai ter uma regrinha. E se contar mais de 10 anos de serviço. Apesar de as leis ainda trazerem a regra anterior de 5 anos, o que vale é a regra constitucional. Mais de 10 anos e menos de 10 anos de serviço. O que é que vai diferenciar uma hipótese da outra? Vamos destacar. No primeiro caso, o militar tem menos de 10 anos de serviço. No segundo caso, o militar tem mais de 10 anos de serviço. A Constituição diz assim, se o militar tem menos de 10 anos de serviço e pretende se candidatar, a Constituição diz que ele deve se afastar da atividade. A doutrina dominante
e também o Supremo Tribunal Federal entendem que esse afastamento aqui é definitivo. Não é meramente uma licença, é um afastamento definitivo. É um risco, então, para aquele que tem menos de 10 anos de serviço, porque se ele não foi eleito, perdeu. Ele está afastado definitivamente, ele está fora da carreira militar. Agora, se ele tem mais de 10 anos de serviço, aí ele já é estável. A Constituição diz que ele, nesse caso, primeiro, será agregado pela autoridade superior e, vírgula, se eleito, passará para a inatividade no ato da diplomação. Perceba que não é no ato da eleição nem no ato da posse, é no ato da diplomação. Então, o que nós temos no segundo caso? Se o cara tem mais de 10 anos, primeiro, ele vai ser agregado. Aqui é uma espécie de licença. O cara que é estável, ele tem uma segurança maior. Ele vai ser licenciado e, se eleito, passa para a inatividade. Aqui vai acontecer o quê? A chamada reserva remunerada. Vai ser aposentado. No ato de quê? No ato da... Opa, voltando aqui, peraí. No ato da diplomação. Perceba que essa situação vai acontecer, ó, no ato da diplomação. Cuidado, tem a eleição, depois vem a diplomação, depois a posse. Então, o que vai diferenciar se ele tem mais de 10 anos de serviço ou menos de 10 anos de serviço? Ou seja, se ele é estável ou não. Se ele tem menos de 10 anos, afastamento definitivo. Se tem mais de 10 anos, ele é licenciado e, se eleito, ele vai ser o quê? Aqui aposentado, ele vai para a inatividade. Se não eleito, lembra, ele estava apenas licenciado, retoma normalmente as suas atividades. Vamos analisar aqui algumas decisões do Supremo nesse sentido. Olha o que diz o que disse o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na ADI 1381 de 2014. Disse assim: elegibilidade de policial militar, matéria de direito eleitoral, competência legislativa da União, artigo 22.1 e artigo 14, parágrafo 8º. A lei estadual tal ofendeu o conteúdo material do 14, parágrafo 8º, quando previu hipóteses de retorno ao serviço de policial que tenha assumido cargo público eletivo e de opção pela fonte de remuneração. Inovou e também o que? Ele permitiu retorno ao serviço quando o texto constitucional não permite. Outra questão. Diversamente, aqui em outra decisão, no RE 279-469, diversamente do que sucede ao militar com mais de 10 anos de serviço, deve se afastar definitivamente da atividade o servidor militar que, contando menos de 10 anos, pretenda candidatar-se à carga eletiva. Perceba, então, que no Supremo não há dúvida. O afastamento para quem tem menos de 10 anos, o afastamento é definitivo. E ele disse, situação diferente acontece com aquele que tenha mais de 10 anos de serviço. Fica atento. Outra situação. Longe fica de contrariar o inciso 2 do parágrafo 8º do 14, provimento que implique reconhecer ao militar candidato o direito à licença remunerada quando conte o quê? Mais de 10 anos de serviço. Perceba, se o cara tem mais de 10 anos de serviço, ele vai tirar o quê? Uma licença, vai ser agregado, vai ser licenciado. Aqui mais uma decisão. Militar
da ativa. Sargento com, destaca, mais de 10 anos de serviço. Elegibilidade, filiação partidária. Se o militar da ativa é alistável, é ele elegível. Por que não pode ele filiar-se a partido político? A filiação partidária não lhe é exigível como condição de elegibilidade. Certo que somente a partir do registro da candidatura é que ele vai ser o quê? Agregado, que é o quê? Licenciado. Beleza? Somente após o registro da candidatura é que ele vai ser o quê? Agregado, é que ele vai ser licenciado. Então fica atento com essa questão. Continua comigo. Agora, inelegibilidade relativa prevista em lei complementar. O 14, parágrafo 9, diz que lei complementar, e aí você precisa destacar isso, porque é comum o examinador, onde está lei complementar, ele mudar para lei específica, para lei especial, ou ele pode também colocar lei ordinária. Então, primeira coisa importante, bem elementar, mas importante. O texto começa dizendo lei complementar. Se o examinador, amigo, mudar para lei específica, para lei especial, para lei ordinária, isso é coisa do maligno, é coisa do mal, tá errado. Por quê? Lei específica, lei especial e lei ordinária, tudo isso, na verdade, é lei ordinária. Lei específica e especial são leis ordinárias que cuidam de um único tema. Então fica atento. Lei complementar, lembrando que a lei complementar diferencia-se da ordinária pelo quórum de aprovação. A doutrina dominante e o Supremo entendem que não há hierarquia, o que há é quórum de aprovação. A lei complementar, ela deve ser aprovada por um quórum qualificado de maioria absoluta, enquanto que a lei ordinária, ela se aplica à regra geral do 47, segundo o qual, salvo disposição constitucional e contrária, as decisões do Congresso são tomadas por maioria simples. Lei complementar, vamos voltar lá na nossa leitura. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Vale destacar, inelegibilidade relativa. Na prova, ele coloca outros casos de inelegibilidade absoluta, lembrando que somente a Constituição Federal é que pode estabelecer casos de inelegibilidade absoluta. Legal. Então vem, lei complementar poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de quê? A fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e também a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência de poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. A lei complementar 64 de 90, ela cuida das hipóteses de inelegibilidade. Essa lei complementar, ela foi atualizada pela Lei Complementar 135 de 2010, muito conhecida como Lei da Ficha Limpa. E o que essa lei, chamada Lei da Ficha Limpa, fez? Trouxe novos casos de inelegibilidade relativa e estabeleceu novos prazos de duração da inelegibilidade. E o objetivo é o quê? Proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício e também a normalidade e a legitimidade das eleições. Essa lei complementar 135 de 2010, ela foi considerada, de forma geral, constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ela teve que obedecer o princípio da anualidade eleitoral, previsto no artigo 16, quando editada, porém, ela é uma lei
constitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal. Aqui eu até coloquei, né, um pedaço, peço licença para fazer a leitura, que foi exatamente a decisão do Supremo que enfrentou a questão da constitucionalidade da lei da ficha limpa. Olha o que o Supremo disse: a elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico, constitucional e legal complementar, perceba, do processo eleitoral. Razão pela qual a aplicação da Lei Complementar 135 de 2010, com a consideração de fatos anteriores, não pode ser capitulada na retroatividade vedada no 5º 35, mercê de incabível a invocação de direito adquirido ou autoridade de coisa julgada que opera sob o pálio da cláusula do rebus sic stantibus, anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legal retromencionado. Subjaz a mera adequação ao sistema normativo pretérito, expectativa de direito. A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício de mandato, essa razoabilidade resta afastada em face de uma condenação prolatada em segunda instância, ou por colegiado no exercício de competência de foro por prerrogativa de função. Também rejeição de contas públicas, perda de cargo público ou impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético profissional. A presunção de inocência consagrada no 557 da Carta deve ser reconhecida como uma regra e interpretada com o recurso da metodologia análoga a uma redução teleológica, que reaproxime o enunciado normativo de sua própria literalidade, de modo a reconduzi-la aos efeitos próprios da condenação criminal, que podem incluir a perda ou suspensão de direitos políticos, mas não a inelegibilidade, sob pena de frustrar o propósito moralizante do 14, parágrafo 9º da Carta Federal. O Supremo aqui entendeu que era constitucional, por exemplo, a Lei Complementar 135 de 2010, né, em relação a fatos pretéritos, né, fatos pretéritos em relação ao candidato que já tinha sido condenado por tribunal, ainda que a sentença não tivesse transitado e julgado. O Supremo entendeu que isso não feria a presunção de inocência. Aqui, voltando aqui rapidamente, outra questão importante que o Supremo destacou é que a elegibilidade é a adequação, né, do indivíduo ao quê? Ao regime jurídico. Então, quando a pessoa vai se candidatar, segundo o Supremo, ele tem que obedecer ao regime constitucional e legal complementar previsto. E aí nós vimos que as condições de elegibilidade não se confundem com as hipóteses de inelegibilidade. Por quê? As condições de elegibilidade podem estar estabelecidas em lei ordinária, já as hipóteses de inelegibilidade, estas sim precisam estar previstas em lei complementar. Legal? Continua comigo aqui. Agora vamos cuidar da hipótese de inelegibilidade relativa quanto ao parentesco. Essa hipótese está prevista ali no 14, parágrafo 7º do texto constitucional. Ele diz assim, ó: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, detalhe, até o 2º grau ou por adoção, parentes de quem? Do presidente, do governador, de estado ou de território, do DF, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Isso aqui é uma decorrência também do princípio republicano. É a chamada inelegibilidade reflexa. Por que reflexa? Porque o fato de o titular estar no mandato reflete uma inelegibilidade para os parentes. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos imaginar que o Antônio, ele é prefeito.
o fato de ele ser prefeito vai gerar uma barreira para algumas pessoas. Essa barreira é exatamente a inelegibilidade reflexa. Vai impedir que o cônjuge e também os parentes, lembrando que podem ser parentes consanguíneos ou os afins, os agregados que vêm com casamento, até o segundo grau. Não confunda com a hipótese do nepotismo, que lá é até o terceiro grau, conforme a súmula vinculante número 13 do Supremo. Aqui é até o segundo grau. Então, o fato de o Antônio ser o prefeito impede que o seu cônjuge se candidate dentro do município no qual o Antônio é prefeito, e os parentes de sangue ou afins até o segundo grau. Então, por exemplo, se você coloca aqui o Antônio e vai para o pai do Antônio, primeiro grau, para o avô do Antônio, segundo grau, está proibido. Se você desce para o pai do Antônio e para o irmão do Antônio, segundo grau, está proibido. Se você desce para o filho do Antônio, para o neto dele, primeiro, segundo grau, está proibido. Isso é de sangue. Se você pega aqui a esposa do Antônio, então, por exemplo, o pai do Antônio não pode, então o afim, a sogra não pode. O irmão do Antônio não pode, então, por exemplo, o cunhado também não pode, porque é o afim de segundo grau. Então, eles não podem se candidatar onde? Dentro do município no qual o Antônio é prefeito. Se nós aumentássemos a proibição e colocássemos que o Antônio é governador de São Paulo, por exemplo, a proibição se amplia, na medida em que o cônjuge e os parentes não podem onde? Dentro de todo o território. Cargos eletivos relacionados ao Estado de São Paulo. Então, por exemplo, não poderiam ser deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, vereadores. Se nós ampliássemos e colocássemos que o Antônio é presidente da República, qual é a consequência? A consequência seria uma proibição em todo o território nacional. Só que veja que a Constituição Federal, lá no finalzinho, diz assim: salvo se o parente ou cônjuge já é titular de mandato eletivo e está candidatando-se à reeleição. Então, por exemplo, é perfeitamente possível essa situação aqui, ó. Por exemplo, o pai vai se candidatar, por exemplo, a governador e o filho vai se candidatar, por exemplo, a deputado estadual, todos pelo mesmo estado. Vamos imaginar que os dois foram eleitos. 4 anos depois, o pai pode concorrer à reeleição? Pode. E o filho? Também? Também. Por quê? Porque ele já é titular de um mandato eletivo e está concorrendo à reeleição. O que não se admitiria seria, por exemplo, 4 anos depois, o filho querer se candidatar a deputado federal pelo mesmo estado. Aí não seria possível. Mas se os dois entraram juntos, por exemplo, eles podem caminhar juntos também. Detalhe, essa inelegibilidade reflexa só vale para quem? Parentes de presidente, de governador ou de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses antes da eleição. Veja, se por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos imaginar que o Antônio é senador pelo estado do Rio de Janeiro. O fato de o Antônio ser senador impede que seu cônjuge ou seus parentes se candidatem? Resposta: não. Porque a proibição só parte do poder executivo, não do poder legislativo. Só parte do poder executivo. Beleza? Fica atento com isso. Vamos analisar aqui algumas questões importantes segundo a jurisprudência do Supremo. A súmula vinculante do Supremo, número 18, é muito importante para a prova. E aí eu destaco, todas as súmulas vinculantes são fundamentais para a prova. Ó, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal
no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14. Por quê? Porque estava havendo separação fraudulenta só para afastar a inelegibilidade reflexa. E aí o Supremo entendeu que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato, não afasta. Então o cara se separou. A esposa, por exemplo, vai poder se candidatar? Não, continua inelegível. Agora, no RE 758461, o Supremo entendeu que a súmula vinculante número 18 não se aplica nos casos de extinção do vínculo pela morte. Por quê? Aqui no primeiro caso, quando foi editada a súmula vinculante 18, era para evitar as separações simuladas, apenas para fugir da inelegibilidade. Mas no caso de morte, não. Se houver a morte, por exemplo, do prefeito, aí o Supremo entende que nesse caso houve a extinção do vínculo, mas aí o Supremo entende que não se aplica a súmula vinculante número 18. Fechou? Outra questão importante, é inelegível para o cargo de prefeito de um município resultante de desmembramento territorial o irmão do atual chefe do executivo do município mãe. Está dizendo que se houver desmembramento de município, o irmão é inelegível. Por quê? Porque é parente de segundo grau. O regime jurídico das inelegibilidades comporta interpretação construtiva dos preceitos que lhe compõem e a estrutura normativa. Disso resulta a plena validade da interpretação que, norteada por parâmetros axiológicos consagrados pela própria Constituição, visa impedir que se forme o quê? Grupos hegemônicos nas instâncias políticas locais. O primado da ideia republicana, cujo fundamento ético-político repousa no exercício do regime democrático e no postulado da igualdade, rejeita qualquer prática que possa, monopolizar o acesso aos mandatos eletivos e patrimonializar o poder governamental, comprometendo desse modo a legitimidade do processo eleitoral. Então, se houver desmembramento de município, continua havendo a inelegibilidade. Por quê? Porque o município mãe, tem uma grande influência sobre o município recém-criado. Para a gente fechar, um comentário acerca da anterioridade da lei eleitoral previsto no caput do 16. Esse princípio da anterioridade da lei eleitoral, ele decorre da segurança jurídica. O princípio da anterioridade diz que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigência ou em vigor na data da publicação. A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data da publicação. Porém, o Supremo entende, e a Constituição no 16 diz assim, porém, essa lei não se aplica à eleição que ocorra até um ano da sua vigência. Então, fica atento com isso aqui, Vamos imaginar aqui. Essa situação, inclusive, foi discutida com a Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. A lei, ela nasceu quando? Em junho. E a ideia é que essa lei já se aplicasse às eleições que ocorreram em outubro de 2010. A ideia era que essa lei já se aplicasse aqui. Ora, a lei, ela foi publicada em junho. E quando ela é publicada, ela adquire o quê? Vigência.
Porém, pelo artigo 16 da Constituição, ela não se aplica à eleição que ocorra o quê? Até um ano. Então, o que acontece? Ela é publicada e adquire vigência, um ano depois é que ela vai ter eficácia. Um ano depois, o que o Supremo entendeu? Que a lei da ficha limpa, por exemplo, não poderia se aplicar à eleição de 2010 em virtude do princípio da anterioridade anual da lei eleitoral. Então, a lei que altera, e o Supremo entendeu que aqui, ó, lei é no sentido amplo. Então isso vale, por exemplo, para a emenda constitucional também, até mesmo para mudança de jurisprudência no âmbito da justiça eleitoral. Olha só, o que o Supremo entendeu aqui, por exemplo? As decisões do TSE, que no curso de um pleito eleitoral, deixa eu voltar aqui, as decisões do TSE que no curso de pleito eleitoral ou logo após seu encerramento implique mudança de jurisprudência e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica, não tem aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão o quê? Eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. Veja, a eficácia tem que observar o princípio da anterioridade anual da lei eleitoral. E para a gente fechar, a norma consubstanciada no artigo 16 da Constituição Federal, que consagra o postulado da anterioridade eleitoral, cujo princípio destinatário é o poder legislativo, vincula-se, em seu sentido finalístico, à finalidade ético-jurídica de impedir a deformação do processo eleitoral mediante modificações que, casuisticamente, introduzidas pelo parlamento, culmine por romper a necessária igualdade de participação dos que nele atuam como protagonistas relevantes, partidos políticos e candidatos, vulnerando-lhes, com inovações abruptamente estabelecidas, a garantia básica de igual competitividade que deve sempre prevalecer nas disputas eleitorais. Então aqui, veja, o princípio da anterioridade anual da lei eleitoral, ele vai ao encontro do princípio da segurança jurídica, impedindo que haja inovações, ali na iminência do processo eleitoral, quebrando todas as regras de jogo, quebrando as regras de igualdade. Fica atento, a lei publicada entra em vigor, mas não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Tá certo? Um grande abraço, valeu!